Como rolou mais um massacre nos Estados Unidos, resultante da soma de maluco com armas, vem à tona vários argumentos em defesa do porte de armas e contra o porte de armas. E eu percebo que existem bons argumentos e existem argumentos meio ruins. E aí pessoal, beleza? Como a gente viu aí no fim de semana, aconteceu um atentado a um extremista islâmico foi numa boate gay em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, e fuzilou 49 pessoas, ele próprio morreu, então o número de mortos foi de 50 pessoas. Eu não sei se faz muito sentido considerar o terrorista em si como uma das casualidades da parada, mas é assim que contam, né? E por causa disso, esse se tornou o massacre mais letal envolvendo armas nos Estados Unidos, de fato, o ataque terrorista mais letal nos Estados Unidos desde o ataque do 11 de setembro de 2001. E aí obviamente, quando essas coisas acontecem, existem argumentos muito acirrados na internet sobre a questão do porte de armas. Eu quero deixar uma parada bem clara no começo. Eu sei que é quase inútil dar esse aviso, porque o brasileiro tem um problema muito sério em entender discussão sobre armas no contexto americano. Sempre que a gente fala sobre discussão de armas nos Estados Unidos, brasileiro sempre injeta o contexto brasileiro na discussão quando não tem muita coisa a ver com a situação. Para deixar claro, eu não sou contra o porte de armas. Eu já fui muito como é que se diz? Com um pé atrás em relação ao porte de armas. Hoje, eu vejo que, em primeiro lugar, a situação de segurança pública no Brasil está completamente caótica. O Estado não faz porra nenhuma para defender o cidadão, que paga imposto que, teoricamente, seria para servir para protegê-lo, né? E, além disso, existe a questão fundamental, né, a questão mais filosófica, digamos assim, do cidadão poder ter o direito de defender a si mesmo, defender a sua propriedade e defender a sua família. Então, enquanto no passado eu era um pouco mais, né, ressabiado com a ideia de várias pessoas armadas por aí como se fosse Velho Oeste, hoje eu tenho mais a ideia, mais a inclinação de que primeiro o Estado não está tomando de conta, né? E quando o Estado não faz o trabalho dele, cabe a você defender a si mesmo. E a questão, como eu falei, ideológica e filosófica, de que você deve ter o direito de defender a si mesmo, sua propriedade e a sua família. Isso, novamente, no contexto brasileiro. Eu quero deixar isso bem claro. O contexto brasileiro e o contexto americano, no que diz respeito ao porte de armas e a posse de armas, que porte e posse não é exatamente a mesma coisa, vou deixar claro aqui também. A posse de armas é você ter uma arma, né? Para tirar o alvo, para caçar, para colecionar, sei lá o que. No Canadá, por exemplo, a posse de armas é legal, né? É bastante restrita, mas é legal. O porte de armas no Canadá não existe, você não pode andar armado no Canadá. Nos Estados Unidos, por outro lado, você pode, né? Por que existe uma cultura de armas nos Estados Unidos? Quando os Founding Fathers, né, que eu não sei se tem uma expressão, os pais fundadores, né, da nação americana, criaram a Constituição, né, e o Bill of Rights, que eu não sei qual é a tradução, eles acharam bastante importante colocar lá uma segunda emenda à Constituição, que dizia que o cidadão tem que ter o direito de ter uma arma, né? Por quê? Qual era a lógica por trás disso? Os caras acabaram de lutar contra um governo tirânico, né, que era o governo inglês, e eles tiveram aquele insight de que, embora eles estão construindo toda uma nova democracia do zero, pode ser que um dia o governo também se torne tirânico e o cidadão tenha que novamente pegar armas para lutar contra o governo. Então eles acharam assim, por mais que a gente agora seja o governo e a gente seja bem intencionado, a gente não pode garantir que no futuro isso também vai ser o caso. Então eles colocaram essa emenda na Constituição para garantir que o governo nunca pode impedir o direito do cidadão de ter armas, né? E novamente, a intenção disso, né, a filosofia, o propósito por trás disso era empoderar o cidadão de poder tirar o governo de poder caso o governo esteja se tornando tirânico contra o cidadão. E essa filosofia, embora faça muito sentido e seja também altruísta dos caras de terem incluído isso, porque, como eu falei, eles mesmos representavam o governo e eles mesmos estão dizendo, olha aqui, o povo tem que poder ter armas para tirar nós mesmos de poder se a situação, né, se isso for preciso. Então, embora eu acho que isso fazia bastante sentido no século XVIII, hoje em dia talvez não seja o argumento melhor para defender o porte de armas, porque os Estados Unidos gastam 600 bilhões de dólares com seu aparato militar. Eles são o exército mais bem financiado do mundo, o maior do mundo, o melhor preparado do mundo. Se você está considerando uma situação em que o governo americano vai de fato guerrear contra os próprios cidadãos, que você vai precisar pegar uma arma para lutar contra o exército, contra o poderio militar americano, eu acho que você tem que levar em consideração que a sua Glock não vai fazer cosquinha num tanque de guerra, né? Num caça-jato invisível a radar, num drone, num predador, né? Aqueles drones que soltam bomba lá da puta que o pariu. O aparato de inteligência da CIA, por exemplo, ia desbaratinar
qualquer tentativa séria de revolução armada contra os Estados Unidos. Uma coisa é um maluco, né, um religioso maluco, a fuzilar uma boate, né, e intencionando se matar no processo, né? Outra coisa é um plano sério, consistente, persistente de uma campanha contra o governo americano. Eu não acho que o instrumento de inteligência americano ia permitir que isso acontecesse, ia não perceber uma campanha organizada com várias pessoas tentando, nesse cenário, né, derrubar o governo americano. Muitas pessoas falam, mas Izzy, se o governo realmente fosse fazer uma guerra contra os cidadãos, você imagina que muitos militares não estariam a favor, né? Muitos próprios cidadãos não adeririam à causa, né? Não ia funcionar. Os generais não podem simplesmente mandar o exército atacar os próprios cidadãos dessa forma. Quem fala isso, acho que não estudou história, porque isso já aconteceu em inúmeros momentos na história mundial. O governo, né, um governo tirânico, que está disposto a atacar a própria população, fazendo isso sem qualquer cerimônia. Saddam Hussein fez isso no Iraque contra os curdos, o Slobodan Milosevic fez isso em Kosovo, né? Não existe essa... Eu não entendia direito essa dissonância cognitiva do cara que fala, não, a gente tem que estar armado, porque no dia que o governo americano vier atrás da gente, a gente mete bala de volta. Eu não consigo entender a dissonância cognitiva do cara que acha que esse cenário é possível, que o governo americano vai de fato entrar em guerra contra o cidadão, mas ao mesmo tempo diz, não, mas eles não iam usar isso aí, eles não vão usar os tanques, eles não vão usar os porta-aviões, eles não vão usar os caça-jato, eles vão só usar estilingues. Eu não sei exatamente qual é o processo. Você quer ter uma arma porque você acha que você tem o direito de ter arma, na verdade nos Estados Unidos você tem o direito de ser um cidadão, você tem o direito de ter arma pra tirar um alvo, pra colecionar, seja lá o que for, pra defender a sua casa, pra defender a sua família, ter no carro, caso algum maluco venha pra cima de você, sei lá. Pra qualquer motivo que tenha a ver com defesa pessoal, eu acho que é uma boa ideia, eu acho que faz sentido, eu acho que é lógico, né? Tá dentro da lei. Só que essa noção de que uma população armada ia poder peitar o exército americano, eu acho que é um pouco fantasiosa. Ah, mas o exército americano ia ficar contra os caras que ordenassem isso contra o povo. Ou talvez não, mano. Propaganda bélica desumaniza qualquer oponente, mano. De repente, a propaganda bélica dos Estados Unidos, com todo esse poderio, com todo esse dinheiro, financiamento, a infraestrutura, ia fazer com que as pessoas se revoltando contra o governo tirânico seriam vistas como traidores. Seria, se você parar pra pensar, até bem fácil, eu acho, de pintar os revolucionários, por mais bem intencionados que fossem, como terroristas domésticos e como traidores da nação. Então, eu não sei se essa fantasia de ter armas para impedir que o governo americano se torne tirânico faz muito sentido. Até porque eu acho que a tirania e a erosão de direitos civis, a erosão de liberdade pessoal, não é necessariamente feita na ponta da arma, né? Botando arma na cara da pessoa. Enfim, essa é a minha opinião, como eu falei. Eu sei que várias pessoas vão falar várias estatísticas de criminalidade no Brasil, porque não sei o quê, mas, falar de novo, isso aqui não é uma discussão sobre o brasileiro e armas e crime no Brasil. Já falei no começo, falar de novo aqui, eu não vejo nada contra o cidadão querer ter um método para defender a si mesmo e defender a família. Existem alguns efeitos colaterais dessa medida? Tem, mas tudo tem um efeito colateral, nada é uma solução perfeita. Então, pra deixar bem claro, pra você não vir encher o saco aqui nos comentários, eu não tenho nada contra você, cidadão, ter uma arma pra defender você mesmo, defender a sua família, defender seus filhos, sua esposa, sua casa, seu carro, seja lá o que for. Eu tô falando especificamente dessa mentalidade americana, né, alimentada por causa como o texto da segunda emenda da Constituição americana foi redigido, de que é possível a população com armas e fuzis de capacidade limitada peitarem uma nação-estado, a nação-estado com o maior e mais bem financiado exército que já existiu na história da humanidade. E como sempre, o que você acha dessa situação? Coloca os comentários aqui embaixo. Se inscreve aí, tem vídeo todo dia e até a próxima. Mano, eu falei 1000 vezes. Você quer ver? Eu falei 1000 vezes. Essa questão de armas, o pessoal tem uma reação tão visceral que se você falar qualquer coisa que não pareça apoio completo e total a posse e porte de armas no Brasil, não tô nem falando do Brasil, veja você. Vão falar que eu sou petralha. Você quer ver quanto? Você quer apostar quanto? Caso R$10 no chão agora.